Olá, meus queridos irmãos, que a paz e a graça esteja com cada um de vocês. Hoje nós vamos trazer uma breve palavra baseada no Salmo 127, cujo tema será plena dependência em Deus. Meu desejo é que ela seja de grande utilidade para abençoar a vida de vocês e utilizarem nos vossos cultos domésticos e familiares. Então, vamos ao texto, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar nesse momento, pedir a direção do Senhor para as nossas vidas. Bendito Deus, agradecidos estamos pela oportunidade que nos é dada de refletirmos mais uma vez nas Escrituras. Rogo a tua direção e bênção para os nossos amados irmãos, estejam onde estiverem, mas que estão nesse momento assistindo a tua boa palavra. Fortalece os lares, anima os corações, edifica as vidas e supre em todos os aspectos. Assim oramos com alegria, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Certa vez, nosso Senhor Jesus, ao ser inquirido sobre quem seria o maior no reino de Deus, ele respondeu, colocando um menino diante de todos, que somente entrarão nos céus aqueles que forem como uma criança. Por meio desse gesto e ensino, nosso Senhor nos instruiu acerca de nossa dependência de Deus. Assim como geralmente as crianças são totalmente dependentes de seus pais, nós devemos ser totalmente dependentes de Deus. Depender de Deus é o melhor para as nossas vidas. Nossa luta, nossas incertezas, nossos sonhos são levados a bom termo, de forma correta, quando nós nos colocamos na dependência do Senhor. O Salmo 127 nos mostra o quão perigoso é conduzir a vida independentemente de Deus. Sim, queridos, sem a dependência do Senhor, os empenhos humanos se tornam vãos em seus resultados. E aí eu quero entender um pouquinho desse texto com vocês e desafiá-los a se colocarem sempre na dependência de Deus em tudo aquilo que vocês forem fazer. Tudo que existe, claro, está no controle soberano de Deus, mas esse texto fala de uma submissão a esse Deus, de um confiar, de um depender do Senhor para seguir bem a vida. Não existe coisa melhor do que depender de Deus. Então, queridos, esclarecendo algumas questões iniciais, o Salmo 127 faz parte de um grupo de 15 salmos denominados de Cânticos de Romagem. Esse grupo ele inicia com o Salmo 120 e termina com o Salmo 134. Ao que nos parece, pela tradição e pelo conteúdo, estes salmos foram compostos para serem entoados pelos peregrinos enquanto rumavam para o monte de Deus, que é o Monte Sião, para adorá-lo. Algumas versões da Bíblia trazem sobre estes salmos o título de Salmos ou Cânticos dos Degraus, que é um título posterior que foi dado pelos eruditos ao crerem que os peregrinos entoavam estas canções ao subirem os 15 degraus do Templo de Jerusalém. Este salmo em particular tem como autor o sábio Salomão, filho de Davi e terceiro rei de Israel. Apenas 2 são os salmos que levam a sua autoria. Além deste, o
Salmo 72 também foi escrito por Salomão. Uma das questões mais belas que nos são apresentadas no Salmo 127 consiste em nos alertar que o sucesso no lar, a nossa segurança e o nosso sustento financeiro ocorrem quando estamos em dependência de Deus. Ele nos revela que Deus é aquele que nos sustenta e, por esta razão, devemos confiar nele de todo o nosso coração, servindo com toda a nossa devoção. Quando nossa dependência de Deus for plena e percebermos Ele nos suprindo, então encontraremos o verdadeiro contentamento nesta vida. O Salmo revela a plena dependência de Deus que devemos ter nas 3 importantes áreas da nossa vida, e sobre elas eu quero comentar com você muito rapidamente. A primeira dessas áreas é o lar, a família. Então, em primeiro lugar, plena dependência no lar. O versículo 1, muito conhecido, inicia dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Há entre os estudiosos da palavra de Deus um debate sobre o que Salomão tinha em mente quando utilizou o termo casa. 3 são as principais interpretações. A primeira delas seria casa como o prédio onde nós residimos. Ele estava se referindo ao prédio casa. A segunda seria casa como sendo o templo do Senhor, a casa de Deus, que por sinal foi edificada por Salomão, que seu pai Davi desejou muito, mas desejou muito, quis edificar, mas Deus não permitiu por Davi ser um homem de sangue, um homem de guerra, e Deus não concedeu a ele a oportunidade, o privilégio de edificar um templo. Davi juntou alguns recursos, está lá no final do livro de Crônicas, mas ele próprio não edificou o templo. Então alguns estudiosos vão defender que Salomão estaria se referindo aqui ao templo de Deus. E a terceira opção é casa como sendo o lar, a família. E de todas estas interpretações, a mais comumente aceita se refere à casa como sendo o nosso lar, a nossa família. Pois nos versos 3 a 5 encontramos um forte registro sobre os filhos. Como todo este salmo é uma unidade de pensamento, Salomão jamais falaria sobre casa física, embora ele use uma palavra para isso, mas citaria a estrutura familiar como parte deste mesmo pensamento. E é por isso que você lê nos versos 3 a 5. Olhe na sua Bíblia. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, queridos, estes versos nos mostram que os filhos são herança e recompensa de Deus. Nossa prole é presente do Senhor e, como todo presente, deve ser recebido com alegria, gratidão e também com cuidado, a fim de que, por meio disso, aquele que nos abençoou seja honrado por nós. Não sei se você entendeu esse argumento, mas se Deus está te presenteando com uma família, se Deus te presenteou com filhos, com netos, então a melhor maneira de você honrar a Deus ou agradecer a Deus pelos presentes estes que eu citei agora e que Ele te deu, é zelando muito bem pela sua casa, pelo seu lar, e a forma de zelar é conduzir sua casa segundo as Sagradas Escrituras. A esposa deve se conduzir conforme a Bíblia, o marido da mesma maneira, os filhos igualmente precisam também se conduzir conforme as Escrituras. Mas, trazendo mais especificamente para aqui, quem possui filhos bem criados pode ser comparado exatamente ao que esse salmo fala, a um guerreiro que está bem armado para a batalha, pois o salmo cita: como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade.
Quem tem uma família saudável, bem nutrida e criada, tem como se defender das adversidades desta vida. É feliz o homem que enche seu lar com filhos bem amados e educados. Ele jamais passará vergonha quando o inimigo bater na sua porta. Contudo, se faz necessário criar estes filhos no temor do Senhor, com oração e piedade, a fim de que eles se tornem homens e mulheres de bem no futuro. Ao dependermos de Deus, nossa família irá bem. É claro que eu já não sou um jovenzinho, digamos assim. E nos meus 41 anos, quase 42, eu pude conhecer muitas famílias numerosas. E eu pude testemunhar nessas famílias numerosas, eu pude testemunhar situações bem diferentes. Eu pude testemunhar famílias onde, quando os pais enfrentaram uma luta, todos os filhos se uniram para cuidar dos pais, supri-los materialmente, se revezarem dormindo com esses pais, uns cuidando de umas áreas, outros de outras. E é muito feliz um lar cujos filhos foram bem criados a tal ponto de agora eles cuidarem tão bem de nós como nós cuidamos tão bem deles. Eu testemunhei isso, por exemplo, no lar do meu avô, o seu Raimundo, um homem impressionante, maravilhoso, que já faleceu, mas ele teve um zelo, ele criou muitos filhos. E a gente até brincava, ele muito organizado, até nisso, né? Eram os casais, nascia um menino e um menino, um menino e uma menina. E meu avô, na sua velhice, morreu próximo dos 100 anos, ele morreu cercado dos seus filhos. Uns apoiando, suprindo e cuidando de uma forma, outros de outra. Uns ao lado no leito, mas outros suprindo as necessidades, resolvendo as coisas. De maneira que, embora ele tenha partido e deixado grandes saudades, eu testemunhei esse cuidado da família com ele. E assim também os netos, e por aí vai. Então, meus amados, é muito importante que nós possamos dedicar atenção à nossa família, mas com um detalhe: se o Senhor não abençoar a nossa casa, todo o nosso esforço será em vão. A casa do meu avô foi bem sucedida, tenho certeza, porque Deus o abençoou e Deus pôs ali a sua boa mão. Eu oro constantemente para que o Senhor também ponha a sua boa mão sobre o meu lar e sobre as famílias da igreja. A segunda questão que eu quero destacar aqui é a plena dependência na cidade. E além dessa dependência no lar, nós precisamos confiar que nossa proteção vem do Senhor, nossa segurança está em Deus. Era comum nas cidades antigas haverem muros que a cercavam com vistas a lhe oferecer segurança. No alto destes muros ficavam se revezando em turnos várias sentinelas que tinham como objetivo maior observar a chegada das pessoas, avisando se eram amigas ou inimigas pelo uso de trombetas. Tipos de toques diferentes revelavam a chegada de pessoas diferentes. Quando estas pessoas eram amigas, a sentinela ou a atalaia emitia um tipo específico de som. Caso fossem inimigas e tentassem invadir, eles tocavam outro tipo de som. Então, a função da sentinela era alertar quanto aos perigos. No entanto, ela própria não podia proteger os muros, apenas avisar da chegada de inimigos. Se os muros caíssem, todo o trabalho da sentinela seria inútil. E aí nós lemos no verso 1 acerca disso. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem guarda a nossa vida, queridos, é Deus. Os altos muros de uma casa, cercas elétricas, guarda-costas, cães de guarda, armas e alarmes, senhas de segurança podem dificultar a ação daqueles que desejam fazer algum mal a nós.
dão uma ilusória sensação de segurança e protegem até certo ponto. Mas se o Senhor não nos guardar, tudo isso será vão. Quantos ricos empresários que moravam em casas muito bem protegidas perderam suas vidas ao chegar em sua casa na porta da garagem. Quantas pessoas não perderam suas vidas apesar de terem todos estes amparados? Queridos irmãos e amigos, quem nos guarda é Deus. A nossa vida está nas mãos dele e nada nos acontece sem que ele nos permita. Todos nós temos uma senha. Todos nós temos o dia da nossa partida dessa terra. Todos nós tivemos o dia de chegar e teremos o dia de ir. E esse dia está marcado. Nós não vamos viver um dia a mais e nem um dia a menos em relação ao que está determinado para a nossa vida. Davi entendia isso, ele diz isso nos Salmos. E então, querido, o que nos compete é viver o melhor que pudermos viver para a glória de Deus e colocando nossa vida nas mãos dele, confiando nele, porque ele é quem cuida de nós. Isso não significa que nós vamos agora deixar as portas da casa abertas. Isso não significa agora que nós vamos dispensar todas as proteções, que nós vamos baixar todas as guardas. Não, isso não é responsável. Agora nós precisamos entender que, a despeito de todos os nossos cuidados, quem nos protege é Deus. Ele é quem nos guarda. A terceira questão é a plena dependência de Deus nos nossos negócios. E aí nós precisamos compreender que nossos negócios, eles dependem de Deus também. É Ele quem nos sustenta. Lemos no versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Este versículo nos revela o contraste entre trabalhar longas horas e dormir pouco, por um lado, e trabalhar horas normais e ter uma noite inteira de sono, por outro lado. Uma vez que o Senhor aumenta a colheita daqueles a quem ama, bem como dá filhos que ajudam a trabalhar na terra, é mais vantajoso depender de Deus do que buscar segurança nas habilidades e nos esforços pessoais. Eu me recordo que uma vez eu fui pregar o Evangelho numa localidade chamada Cariutaba. E o irmão que me recebeu ali naquela localidade, ele tinha plantado o seu arroz e estava no período de limpar esse arroz. E Deus, na sua soberania, nos conduziu aí exatamente naquela semana em que ele teria que fazer aquela limpa do arroz. E aí, eu chegando lá, conversei com ele, ele disse: meu irmão, eu estou com um serviço muito apertado essa semana, mas eu tenho certeza que Deus não vai deixar o meu arroz se perder. Então vamos fazer a obra, vamos evangelizar, vamos pregar a palavra de Deus, e aí certamente o Senhor vai abençoar a minha colheita. Então ele dava uma passadinha na roça dele, mas aí ele saía comigo para pregar o evangelho. Passou a semana, eu fui embora, ele voltou para os afazeres mais corriqueiros dele, e quando tivemos a oportunidade de conversar sobre isso em outros momentos, eu lhe perguntei como tinha sido aquela colheita, e ele disse que tinha sido uma das melhores que ele tinha feito nos últimos anos. Isso porque ele priorizou o Senhor na sua vida, e o Senhor abençoou o trabalho dele. Aqui não há como não pensarmos, por exemplo, quando a gente ouve essa questão, não há como não pensarmos em Mateus 6, de 25 a 34. Talvez você esteja ansioso. Como pagarei minhas contas? Será que terei dinheiro? O que é que vai ser da minha empresa? E se o comércio não reabrir? Ou se tiver um lockdown? O que será? O que será dos meus bens? Eu tenho tantos compromissos. Talvez até você às vezes esteja angustiado, coçando a cabeça, dizendo: meu Deus, será que eu vou ter que demitir meus funcionários?
Como é que vai ser? Querido, na vida nós teremos momentos que ganharemos e momentos que perderemos, não resta dúvida. Mas eu preciso lembrar a você que quem te supre, quem te sustenta, quem te guarda é Deus. Confie nele, conduza seus negócios com honestidade, conduza seus negócios com dedicação, mas não a dedicação que faça com que você se esqueça das coisas de Deus para se dedicar somente às coisas do seu negócio. Se você está trabalhando tanto ao ponto de não ter mais tempo para você pessoalmente, para a sua família e para o Senhor da sua vida, você está trabalhando errado. Talvez você não esteja confiando em Deus. E quando eu leio Mateus 6, de 25 a 34, eu sou lembrado de que quem me supre é Deus. Você me diria, pastor, mas você não se preocupa com o amanhã? Me preocupo. Você não tem seus receios se você conseguirá estar bem no futuro, se você terá a sua casa, se você terá seus bens. Me preocupo, queridos, e confesso isso. Mas eu coloco todas essas preocupações diante de Deus. E preciso me concentrar no hoje também. Porque se eu não me concentrar no hoje, não haverá amanhã. Então é necessário que nós coloquemos a nossa vida diante de Deus como a nossa grande prioridade. Tudo é importante, o trabalho, a administração, tudo é importante, a família, como é importante. Mas Deus é primeiro. Deus é primeiro. Eu fico pensando, quando nós voltarmos agora da quarentena, será que você vai ter tempo de ir para a igreja? Que antes, naquele horário, você ia. Talvez agora, naquele horário, você esteja preso no seu trabalho. Como é que será? É preciso avaliar as coisas. Ou então, talvez, mesmo antes da quarentena, você era alguém que não ia na semana à igreja. E às vezes até nem no fim de semana. Porque você estava trabalhando demais. Estava trabalhando demais. Cuidado. Quem te supre é Deus. Trabalhe. Seja um bom trabalhador. Mas não se esqueça que Deus é primeiro. Mateus 6, de 25 a 34, que eu citei agora há pouco, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia seu próprio mal. Estes textos não nos ensinam a sermos relapsos com nossa vida, de forma nenhuma, mas nos ensinam a trabalharmos sem ansiedade, a trabalharmos na plena dependência de Deus. Precisamos lembrar que aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Você não é órfão, há um Pai sobre sua vida. Este Pai é Deus.
E aí eu quero concluir lembrando que nossa vida só possui satisfação quando ela está na presença e na dependência de Deus. O nosso lar vem de Deus, nossa segurança vem de Deus e o nosso sustento vem de Deus. E aí eu quero aplicar. Como anda a sua família? Como você a tem gerido? Seu lar somente encontrará rumo certo no caudaloso rio desta vida quando você depender do Senhor para navegar. Como vai sua segurança? De que você se cerca para ter segurança? De dinheiro e conforto? Isso pode te ser tirado numa fração de segundos. Muitos pobres hoje foram ricos no passado. Sua segurança precisa estar depositada em Deus. Paletó de defunto não tem bolso. Caixão não possui gaveta. Ele é quem vai para uma gaveta, às vezes. Você não vê caminhão de mudança acompanhando enterro, o cortejo fúnebre, não tem. Tudo que nós temos vai ficar aqui, com exceção do nosso relacionamento com Deus, que continuará lá. Pense nisso. Então vou abrir mão de tudo que eu tenho? Não faça isso não. No Deus te deu. Seja grato, use com sabedoria. Multiplique o que Deus te deu. Mas confie nele, não no que ele te deu. E como vai o seu trabalho? Quantas horas você tem dedicado a ele? Se o Senhor não te abençoar, você poderá dar tudo de si e ainda assim os frutos não virão. Ou se vierem, não haverá gozo em desfrutá-los, pois não estão sendo para a glória do Senhor. Ah, meu amado, minha amada, dependa de Deus e tudo te irá bem. Até se você sofrer ou perder algo na vida, justo ou injustamente, sua alma descansará em saber que o soberano Criador está no controle de sua vida. Dependa do Senhor. Deus te abençoe e te conduza e te fortaleça pela palavra de hoje. Ele é quem cuida de você. Vamos orar? Amado Pai, quero agradecer por nos confortar por meio desse texto sagrado. Cuida bem da tua igreja, fortalece os teus filhos. Não permita que nos esqueçamos ou nos distanciemos do Senhor, mas que mantenhamos o nosso olhar voltado para Ti. O Senhor é tão generoso e às vezes somos tão ingratos. Perdoa-nos e nos ensine a confiar e a depender do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus aplique ao teu coração essa palavra e até o próximo vídeo, se Ele quiser.